Senhoras e senhores de todo o Brasil, preste atenção! Explodiu agora! Os Estados Unidos anunciam um plano de 3 etapas para a transição de governo na Venezuela. A situação na Venezuela, ela vai escalando e eu vou contar a partir de agora as últimas informações sobre tudo o que acontece na Venezuela e qual o plano do governo de Donald Trump para a Venezuela. Afinal de contas, quem está no comando? A ditadura de Hugo Chávez, a ditadura de Maduro, agora a ditadura de Delcy Rodrigues Diosdado Cabello? Quem está no comando? É o presidente dos Estados Unidos. Ele diz: sou eu que estou no comando. Mas é fato, meus queridos, que o Marco Rubio, ele tem um plano e ele anunciou aí as 3 etapas desse plano para a transição de governo na Venezuela. De antemão, eu quero falar sobre um assunto antes de eu entrar aqui. É fato, meus queridos, que entregar o poder agora nas mãos de Maria Corina Machado e de Edmundo Gonzalez é pedir para que haja uma guerra civil na Venezuela, é pedir para que membros da ditadura matem essas pessoas. Isso é fato. Eu sei que eu até gostaria de ver, né, já uma nova eleição, ou Edmundo Gonzalez assumindo a Venezuela. Foi ele que venceu as eleições em 2024 e de fato e de direito a ele pertence a presidência. Mas é fato que isso levaria a uma verdadeira zona de guerra na Venezuela. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta quarta-feira, dia 7, um plano estruturado em 3 fases para a Venezuela, após a captura de Nicolás Maduro e sua mulher Cília Flores. A estratégia, segundo Marco Rubio, busca evitar o caos no país latino-americano e garantir a influência direta dos Estados Unidos sobre a região. De acordo com Rubio, os Estados Unidos exercem enorme controle e influência sobre autoridades internas lideradas por Delcy Rodrigues. O presidente Donald Trump já articulou, já alertou para novas operações militares caso o núcleo remanescente do regime não coopere com as exigências norte-americanas. Presta atenção que eu vou detalhar o plano que Marco Rubio apresentou. Ele se divide em 3 fases, nos seguintes pilares. Primeiro, a estabilização, foco na manutenção da ordem após a queda de Nicolás Maduro, ou seja, não deixar que a situação na Venezuela se torne um caos. A parte 2, recuperação, garantia de acesso justo de empresas americanas e ocidentais ao mercado venezuelano, inclui o processo de reconciliação nacional com a anistia de opositores e também o retorno de exilados. Vou repetir. O Marco Rubio disse que vai haver anistia aos opositores do regime venezuelano, inclusive o retorno de exilados, ou seja, hoje vivem fora da Venezuela aproximadamente 8 milhões de venezuelanos. Isso é muita coisa para um país com 30 milhões de habitantes, tá? Para você ter uma ideia, em São Paulo temos 60 milhões de habitantes, um país que equivale à quantidade de habitantes aproximadamente a metade do estado de São Paulo. E o que acontece? Há sim opositores presos, opositores julgados, condenados, respondendo a processo e também exilados. O próprio presidente eleito nas urnas está exilado, vivendo lá na França, ou Espanha, eu me confundo, está vivendo na Europa. E, segundo Marco Rubio, haverá
uma anistia aos opositores e o retorno dos exilados. A parte 3, a parte final, a transição, é o processo final no qual, segundo Marco Rubio, caberá ao povo venezuelano transformar o país, embora sem dar detalhes específicos sobre o cronograma eleitoral. O controle dos recursos energéticos é o ponto central das exigências de Donald Trump. O republicano afirmou que os Estados Unidos receberão até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano. Enquanto isso, forças navais continuam apreendendo petroleiros ligados ao país. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou que a interceptação de um navio no Oceano Atlântico que transportava óleo sancionado. Ela negou que a embarcação possuía bandeira russa, como alegado por Moscou, classificando como parte de uma frota fantasma venezuelana que utilizava a bandeira falsa. Disse também que a tripulação responderá ao processo judicial. Inclusive, sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho. A influência máxima. A Casa Branca reforçou que o governo interino da Venezuela não possui autonomia. Leavitt declarou que as decisões tomadas em Caracas continuarão sendo ditadas pelos Estados Unidos por causa da estreita coordenação e sua máxima influência exercida no momento. Isso daqui cala a boca da Delcy Rodrigues, que ela assumiu, disse na última terça-feira, dia 6, que não há agente externo governando a Venezuela. A declaração foi feita em reunião com representantes dos setores agroalimentar. É aquela conversa, Ela está cantando de galo, mas já ela vai receber o que ela merece. Então, os Estados Unidos apresentou aí um plano em 3 etapas para a transição de governo na Venezuela. A situação na Venezuela ela é bem complicada. Entregar o poder agora nas mãos da oposição é suicídio, tá? Mas os Estados Unidos pode explodir tudo, entrar em guerra com a Venezuela. Isso tem um peso gigantesco para o Donald Trump. Todos nós sabemos que o Donald Trump está correndo contra o tempo, tomando decisões importantíssimas para fortalecer a América, uma vez que em breve teremos eleições de meio mandato nos Estados Unidos. Donald Trump teme sofrer até um impeachment caso ele não tenha a maioria. Caso ele não tenha a maioria aí no Congresso Nacional nas eleições de meio mandato. Então, cada passo de Donald Trump deve ser estudado, deve ser pensado friamente. Afinal de contas, ele está correndo um sério risco. Então, o que acontece? Invadir a Venezuela, bombardear novamente a Venezuela, tomar o poder e ficar por lá, enviar soldados, como os Estados Unidos já fez isso em outros países, inclusive eu já trouxe aqui que na história, os Estados Unidos já fez isso aproximadamente umas 7, 8 vezes, onde assumiu aí, por exemplo, o Japão e ficou lá até se implantar um novo governo, onde assumiu a Alemanha, ficou lá até implantar um novo governo, o Panamá ficou lá até implantar um novo governo. Isso custa caro aos Estados Unidos e principalmente a reputação de Donald Trump. Eu não acredito que ele seguirá esse caminho. Há rumores que realmente isso não será o caminho adotado por Donald Trump. Então, a situação ela já foi anunciada, estávamos esperando qual é o plano. Há jornalistas brasileiros, eu sempre digo, tira a militância dos jornalistas, tira as informações privilegiadas, porque o governo paga para as emissoras fazerem a publicidade do governo. Tão logo o governo tem uma ponte com a emissora, abre uma ponte, principalmente com o jornalismo, e aí as informações privilegiadas começam a chegar.
Não, porque, veja bem, a minha fonte no governo diz isso, diz aquilo, a minha fonte no STF diz isso, diz aquilo. Olha, eu fui informado sobre reserva, né? Sem poder falar quem me contou. Não, porque interlocutores do STF, interlocutores do ministro, interlocutores do governo. Aí você tira a militância, você tira o PIX, porque aí vamos tratar de Estados Unidos. Eu vi muitos comentaristas políticos dizendo, não, porque o Donald Trump ele não vai invadir a Venezuela e prender o Maduro, porque se ele fizer isso, ele não tem um plano, ele não sabe o que fazer com a Venezuela. Aí depois eu ouvi também jornalistas dizendo, não, ele realmente fez uma operação, eles chamam de invadir, né? Sequestrou o Nicolás Maduro, mas agora ele não sabe o que fazer. São um bando de babacas, de jornalistas, militantes, que quando é para fazer o trabalho de verdade, não conseguem fazer, porque não tem nenhuma assessoria de imprensa ditando para eles o que eles podem falar, não tem ninguém com informação privilegiada, porque daí está se tratando de governo americano, aí o buraco é mais embaixo. Por outro lado também eu reconheço que há uma certa dificuldade, se tratar de outro país, outra língua, outras pessoas, né? E um país conservador como os Estados Unidos, né? E um governo conservador, não estou dizendo de esquerda e direita, no conservador que eu digo é de não vazar tudo o que está pensando, né? E aí o que acontece, meus queridos? Eis que aparece o Marco Rubio e diz, sim, nós temos um plano. São 3 etapas para a transição do governo na Venezuela. E ele apresentou, então, estas 3 etapas, e eu já comentei, mas eu vou repassar aqui com você, de maneira rápida, tá? Primeiro, a estabilização, foco na manutenção da ordem após a queda de Maduro. 2, a recuperação, garantia de acesso justo a empresas americanas e ocidentais ao mercado venezuelano, inclui processo de reconciliação nacional com anistia a opositores e também o retorno de exilados. 3, transição, processo final no qual, segundo Marco Rubio, caberá ao povo venezuelano transformar o país, embora sem dar detalhes específicos sobre cronogramas eleitorais. Isso daqui foi mais ou menos o que aconteceu com o Brasil quando os Estados Unidos aplicaram sanções ao Brasil. Vocês sabem muito bem, eu não vou ficar culpando como alguns, até parlamentares, chegaram a dizer isso. Não, os Estados Unidos tentou ajudar, mas os brasileiros nada fez, o povo não foi pra rua. Eu penso que os culpados disso tudo sempre são os nossos agentes políticos e principalmente os da direita. Aí o povo não foi pra rua, mas eu não vi deputado nenhum usando a sua rede social com milhões, né, de inscritos para poder convocar uma manifestação. O povo não foi pra rua, mas eu também não fiz nada, eu não chamei, eu não patrocinei um caminhão, eu não fui lá e marquei e convidei mais 2, 3 parlamentares e fiz uma manifestação. Eu não vi também ninguém falar isso. Só jogaram pra cima da gente. Como sempre, né? Olha só, não tem nada a ver com o que nós estamos comentando, embora tenha a ver, né? Tem e não tem. Você já percebeu que na hora que o bicho pega, esses parlamentares, principalmente os deputegues, o que é deputeg, Fábio? Esses parlamentares que gostam das redes sociais, gostam de ficar fazendo videozinho, na hora que o bicho pega, eles mandam um recado pra você. Agora é com você. O bicho tá pegando aqui no Congresso Nacional. Aí ele não fala o que ele vai fazer, ele fala, nós precisamos de você. Entre agora na rede social do seu parlamentar, mande e-mail, eles ainda falam bem assim, é padrão isso. Mas trate com educação o seu parlamentar, tá? Trate com educação o seu parlamentar e seja cordial. Peça ao seu parlamentar para nos ajudar. Aí eu fico pensando, a gente paga o salário de vocês para quê? Eu não tô falando de gente de esquerda não, tô falando de gente da direita, que fica com essa palhaçada. Quando o bicho pega, eles falam, nós precisamos de vocês. A gente paga o salário de vocês para quê? O que um deputado federal faz? Ele me representa. Eu não posso deixar o meu canal aqui, a minha família, os meus afazeres e nem você e ir a Brasília.
Por isso que eles nos representam. Aí quando o bicho pega, eles falam, vai lá e manda um e-mail, liga pro seu deputado federal. Me desculpe a palavra, né? Mas caralho, esse vagabundo desses parlamentares não saem à noite lá em Brasília pra tomar cachaça, encher o rabo de uísque juntos? Por que não fala ele? Vem ficar mandando a gente, ficar mandando e-mail pra deputado. Por que não pede ele? Na maioria das vezes é só atravessar o corredor, que às vezes um gabinete é de frente pro outro. E fica mandando a gente mandar e-mail. Ah, você me desculpa, tá bom? Até o palavrão. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que não é da minha índole, mas tem hora que a revolta vem a nível hard com esses parlamentares. Beleza? Mas o foco ainda é aqui, ó. Estados Unidos assume controle de recursos de exportações do petróleo venezuelano. Tem gente lá na Venezuela mandando petróleo, né? Clandestino, e o Donald Trump está lá para explodir tudo, tá? As transações terão início imediato e seguirão sem prazo definido, conforme o Departamento de Energia. Presta atenção na reportagem da Oeste, que eu vou trazer completa para você sobre esse assunto. Os recursos provenientes da comercialização do petróleo bruto venezuelano serão mantidos em contas sob controle dos Estados Unidos, conforme a decisão do Departamento de Energia. O órgão explicou que a medida busca assegurar a transparência e a lisura na destinação final dos valores que o governo dos Estados Unidos utilizará em benefício do povo norte-americano e também do povo venezuelano, a seu critério, segundo a nota oficial divulgada nesta quarta-feira, dia 7. O presidente Donald Trump ele anunciou na terça-feira, dia 6, que os Estados Unidos vão refinar e vender até 50 milhões de barris de petróleo que estavam retidos na Venezuela devido ao bloqueio imposto anteriormente. As transações terão início imediato e seguirão sem prazo definido, conforme o comunicado do Departamento de Energia. O petróleo seguirá em navio de armazenamento até os terminais de descarga norte-americanos, afirmou Donald Trump. O montante liberado equivale a cerca de 2 meses de produção atual da Venezuela, estimada em 1 milhão de barris diário, apesar de o país possuir as maiores reservas do mundo. Equipamento, né, também, né, equipamento antigo, falta de treinamento também nos funcionários, tudo isso, né, faz a exploração do petróleo na Venezuela, ela ficou ultrapassada, tá? De acordo com informações da agência Reuters, autoridades venezuelanas e norte-americanas vêm discutindo a exportação do petróleo venezuelano para os Estados Unidos. Desde dezembro, milhões de barris permanecem estocados por causa do embargo implementado como parte de estratégia de pressão que culminou na destruição do ditador Nicolás Maduro. Depois da prisão de Maduro, Donald Trump declarou que pretende abrir o setor petrolífero venezuelano a grandes empresas dos Estados Unidos, que deverão investir bilhões de dólares na recuperação da infraestrutura do país. Nossas gigantescas companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, vão gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera que está em péssimo estado e começar a gerar lucro para a Venezuela, ou para o país, afirmou o presidente Donald Trump. Então, os Estados Unidos estão assumindo aí todo o controle de recursos das exportações de petróleo venezuelano. Ai, Fábio, no final das contas a esquerda estava correta. É pelo petróleo mesmo. É o petróleo que os Estados Unidos estavam de olho. E você quer o quê? Que o petróleo da Venezuela continue na mão dos ditadores que lá estão? Donald Trump vai enriquecer a Venezuela, você vai ver.
quando concluir aí essas fases do plano de Donald Trump, ele vai enriquecer a Venezuela novamente. Quando voltar a democracia, a estruturação do país, quando o país começar a ganhar dinheiro com esse petróleo, segundo o Trump, o dinheiro está lá, debaixo da terra, e nós vamos arrancar esse dinheiro. Para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Muito obrigado pela audiência maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui ao nosso programa. Muito bem, dando sequência aqui para você ligado comigo, acompanhando aqui o canal A Bordo Notícias, onde você estiver. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de compartilhar e ajudar aqui o nosso programa. Dê um pix aí, ajude, colabore com o nosso jornalismo independente. Donald Trump, a Venezuela comprará produtos dos Estados Unidos com dinheiro do petróleo. Lembra que eu te falei? Donald Trump vai enriquecer a Venezuela novamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, dia 7, que o governo da Venezuela, agora liderado interinamente pela vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues, comprometeu-se a comprar apenas produtos norte-americanos com dinheiro oriundo do petróleo. Acabei de ser informado que a Venezuela vai comprar apenas produtos fabricados nos Estados Unidos. Estas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos e medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos da América para melhorar a rede elétrica e as instalações energéticas da Venezuela. Segundo o líder norte-americano, tais compras serão feitas com o dinheiro que a Venezuela recebe do nosso novo acordo de petróleo. A decisão, ainda não confirmada por Caracas, é vista por Donald Trump como um gesto de que a Venezuela está comprometida em fazer negócios com os Estados Unidos da América como seu principal parceiro. A conversa, é que não vão fazer negócios com a China, não vão fazer negócios também aí com a Rússia. Mais cedo, a Petróleos de Venezuela, a PDVSA, principal estatal venezuelana do setor, anunciou que está em negociação com os Estados Unidos para a venda do petróleo que produz no país. A petrolífera, porém, destacou que as negociações são baseadas em outras semelhantes já realizadas entre Venezuela e Estados Unidos, como a atuação da segunda maior empresa de petróleo norte-americana, Chevron, que continua produzindo petróleo no país, apesar das sanções. Os detalhes sobre o acordo entre Caracas e Washington ainda não foram divulgados. Donald Trump explodindo tudo, meus queridos, explodindo mesmo, literalmente. Presta atenção aqui. Olha só, olha essa informação na tela para você. Dê o seu like, compartilhe, leve para frente o nosso conteúdo e ajude o nosso programa. Os Estados Unidos apreende mais 2 petroleiros, um com a bandeira da Rússia. Norte-americanos vinham perseguindo uma das embarcações desde o final de 2025. Moscou havia enviado um submarino para escoltar o navio agora tomado. Rapaz, presta atenção aqui. Os Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira, dia 7, que apreenderam um petroleiro ligado à Venezuela e que navega sob a bandeira russa no Atlântico Norte. Em seu perfil no X,
O Comando Europeu dos Estados Unidos diz que a embarcação foi apreendida e cumprimento a um mandado expedido por um tribunal federal do país. Um segundo navio também foi tomado no Mar do Caribe. Reportagem publicada pelo Wall Street Journal, jornal americano, havia informado que a Rússia enviou um submarino para escoltar o petroleiro. Moscou já tinha solicitado que Washington interrompesse a perseguição à embarcação. O pedido diplomático foi apresentado ao Departamento de Estado norte-americano em 31 de dezembro de 2025. De acordo com informações de agências de notícias, os Estados Unidos vinham perseguindo o petroleiro desde dezembro de 25, depois da embarcação tentar furar o bloqueio imposto pelo presidente Donald Trump. O navio navegava em direção à Venezuela. O Bela 1, que navegava com o nome Marineira, foi alvo de sanções dos Estados Unidos em 2024 sobre a acusação de transportar ilegalmente cargas de uma empresa ligada ao Hezbollah, segundo as agências de notícias. Houve uma tentativa de abordar o navio em dezembro, no Mar do Caribe, mas sem sucesso. A medida amplia a tensão diplomática entre Washington e Moscou. O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou em 3 de janeiro uma imagem de Trump e a frase "não brinque com o presidente Trump". Aliado do presidente russo, Vladimir Putin, vice-presidente do Conselho de Segurança, respondeu: "Não brinquem com a Rússia". Rapaz, os países ficam se bicando, né? Eles ficam se bicando. Então, meus queridos, o que acontece? Veja bem. São mais 2 petroleiros com a bandeira da Rússia. Um com a bandeira da Rússia. Olha só, Pentágono associa a apreensão de petroleiro russo a embargo à Venezuela. O chefe do Pentágono, que é o Departamento de Guerra, né, o que seria o Ministério da Defesa do Brasil, lá nos Estados Unidos, é Departamento de Guerra. Tá? O Pete Hegseth, ele disse que o bloqueio ao petroleiro venezuelano segue em vigor. Rússia acusa Washington de violar o direito do mar. O que será que vai acontecer, meus queridos? Os Estados Unidos prendendo, explodindo aí contra embarcações russas. A Rússia agora exigindo aqui, ó, que os Estados Unidos enviem tripulantes de navio apreendido ao país, ou seja, o navio russo foi apreendido, a tripulação está de posse dos Estados Unidos e a Rússia está exigindo que seja dado um tratamento humano aos tripulantes do navio apreendido e que o retorno deles à pátria seja o mais rápido possível. Sobre essa situação, o que está acontecendo, gente? Esses são os petroleiros que estavam indo rumo à Venezuela para quê? Levar bala, doce, né? Presente de Papai Noel. Não, de olho também no petróleo russo, no petróleo da Venezuela, tá? No petróleo da Venezuela, ou seja, eles estavam indo lá para pegar o petróleo e levar para a Rússia. Você sabe, outro parceiro da Rússia é o Brasil, né? Você sabe que o Brasil é um parceiraço na venda de petróleo para a Rússia. Sim, há aí até um comentário, né, de uma lei que está sendo aprovada nos Estados Unidos para que os Estados Unidos possa sancionar em 500% esses países, Brasil, China e a Índia, né? Se eu não estou enganado. Brasil, China e Índia são os países que estão vendendo petróleo, comprando, né? Desculpa, petróleo da Rússia. Ou seja, mantendo a guerra, porque você pega petróleo, mas deixa dinheiro. Não se faz guerra só com beijinho, né? Não faz guerra com beijinho. É com bala, é com pólvora. E para comprar bala e pólvora precisa de dinheiro.
Então esses países são acusados de comprar petróleo russo, e a gente está vendo, né, que a Venezuela também fornece esse petróleo lá para a Rússia, e a Rússia vende esse petróleo para outros países, o Brasil também está incluído, tá? Inclusive países da OTAN já falam em sancionar esses países, né, em 100% aí de tarifa, beleza? Então, mais uma informação chegando aqui para você. Olha só, a Rússia havia enviado submarino para escoltar o petroleiro perseguido pelos Estados Unidos, mas não teve como, não teve conversa. Os Estados Unidos foi lá e apreendeu mesmo esses navios, tá? Olha só, informação, um relatório. O presidente Donald Trump planeja transferir o USS Abraham Lincoln da Califórnia para o México, para o canal do Panamá, para combater o contrabando ilegal de petróleo da Venezuela. Agora sabe para onde? Para China, tá? Para China. Na verdade, meus queridos, a cada dia que passa, né? A cada dia que passa, a gente percebe o grande problema realmente era o petróleo. O grande problema realmente era o petróleo. O petróleo da Venezuela abastecem a Rússia, que está em guerra, abastece Cuba, abastece também a China. Aí por que a Venezuela, então, já que vende, olha o tamanho que é a Rússia, olha o tamanho que é a China. Cuba, né? Nem dá para dizer nada, mas Rússia e China comprando petróleo da Venezuela, por que a Venezuela não virou um país de primeiro mundo? Ou por quê que a Venezuela não se tornou um país de primeiro mundo? Olha isso daqui, ó. Esse é o USS Abraham Lincoln, que os Estados Unidos está querendo levar agora lá para a divisa lá com o México, né? Para poder fiscalizar o petróleo que sai da Venezuela e vai para a China, beleza? É só uma estrutura maior do que a outra, o bicho pegando fogo, né? Ele quer transferir o Abraham Lincoln da Califórnia para o México, para o canal lá no Panamá, para poder combater o contrabando ilegal do petróleo da Venezuela para a China. Desde que os Estados Unidos sancionou a Venezuela, o país empobreceu, o porquê que a China, a Rússia, não manteve as riquezas da Venezuela? Porque o dinheiro ia para quem? O dinheiro ia para quem? Alguém sabe me dizer? Para quem o dinheiro ia? Alguém sabe dizer para quem o dinheiro ia? Para o bolso dos narcoterroristas, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, todo o sistema chavista, e menos para a população. Você vê isso na prisão do Nicolás Maduro. Ele estava portando um pijama, né, ou um moletom que custa pelo menos 50 salários de um venezuelano. 50 salários mínimos. Uma camisa, né, uma jaqueta e uma calça. 50 salários mínimos de um venezuelano. Isso a gente ia traduzindo para real, tá bem? Tô pegando o preço aqui no Brasil, tá? Então, meus queridos, o que acontece? O dinheiro ficava nas mãos desses ditadores. Maduro é um dos homens mais ricos do mundo. Vou repetir para você. Maduro, ou era, né? Eu acho que os bens dele vai ser confiscado, dinheiro, tudo. Um dos homens mais ricos do mundo. A conversa é essa. Maduro
é um dos homens mais ricos do mundo. E o dinheiro? Do narcotráfico e do petróleo. Que é vendido para quem o petróleo? Tá aqui. Tudo agora, tudo isso, o que acontece? Os Estados Unidos irão combater. Os Estados Unidos agora têm uma longa caminhada pela frente. Já começaram, já estão fazendo esses movimentos para poder, que já estão apreendendo aí navios que levam petróleo irregular da Venezuela. A Rússia tentando ir lá buscar o petróleozinho, né? E agora os Estados Unidos foi lá e creu. Cara, se você for prestar bem atenção, o ouro tá na Venezuela, né? O Trump, ele vai consertar a Venezuela e também vai consertar os Estados Unidos com a Venezuela. O ouro tá ali. Ele já dá uma enfraquecida na China, dá uma enfraquecida na Rússia. Você vê que os Estados Unidos agora tá querendo anexar a Groenlândia. A um primeiro momento a conversa é que ele iria usar as Forças Armadas para isso. A segunda conversa, né, parece que é a mais plausível, ele iria comprar a Groenlândia. E agora, meus queridos, o que acontece? O Donald Trump, ele tá matando vários coelhos num tiro só. É a questão do petróleo, é a questão do narcotráfico, é a questão do enfraquecimento da China, da Rússia. Aí ele vem no Brasil e faz uma negociação com o cachaceiro. Não sei se será cumprida. Em troca de terras raras. Aí ele compra a Groenlândia, que também produz terras raras e outros materiais, outros minerais, e o Trump vai estruturando os Estados Unidos. Eu tô vendo o pessoal comentando, vai para Cuba, Trump. Eu também concordo com vocês. Já era para os Estados Unidos ter tomado Cuba, tomado o poder ali mesmo, prendido aqueles vagabundos. Só que eu não sei. Eu não sei porque, por exemplo, o Nicolás Maduro, ele tem BO com a justiça americana. Não é só o Trump olhar e vou lá, eu te pego. Não. Ele tem um BO lá com a justiça americana. É o mesmo que um presidente, aqui a nossa justiça, ele tenha contas para acertar com a justiça brasileira. E aí o Lula manda as Forças Armadas ir lá e raptar o cara e trazer o cara. É algo parecido com isso. E é claro, há os interesses também nos Estados Unidos. Ah, mas o Trump é o petróleo, ele quer o petróleo. Mas cá entre nós, você prefere a própria Venezuela de posse desse petróleo? Porque a conversa é essa. É estruturar o país, fazer... os Estados Unidos terão direito a uma quantidade de petróleo. A Venezuela vai fazer negócio com os Estados Unidos com o dinheiro do petróleo. Vai enriquecer vendendo petróleo para os Estados Unidos e também para outros países não sancionados. Para outros países, né, que os Estados Unidos autorizar. Inclusive o próprio Brasil, né? O próprio Brasil pode ser beneficiado disso também. Tá bom? Ai. Pra você ligado comigo na programação do Abordo Notícias, onde você estiver, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo certinho? Tudo na boa? Por aqui seguimos juntos e misturados, meus queridos. Presta atenção. Eu prefiro os Estados Unidos explorando esse petróleo,
Os Estados Unidos não vai, né, roubar a Venezuela e falar, não, a gente vai acampar aqui, a gente vai arrancar o petróleo aqui, levar o petróleo embora, é navio partindo daqui todo santo dia, 2, 3 milhões de... Hoje produz 1.000, né? Vamos produzir 10 milhões de barris de petróleo e mandar tudo para os Estados Unidos e a Venezuela. Não, a Venezuela fica quieta. A gente instala nossas empresas e vamos arrancar esse petróleo daqui. Não é isso. Não é assim que funcionam as coisas, né? Os Estados Unidos quer lá uma indenização. Porque segundo Trump, os Estados Unidos ficou no prejuízo. E aí o que acontece? Essa questão de sugar o petróleo e depois continuar comprando, né, o petróleo da Venezuela. Beleza? É isso aí. E eu acho que a Venezuela vai caminhar. Porque quando a Venezuela vendia o petróleo para os Estados Unidos, a Venezuela prosperou, a Venezuela cresceu, a Venezuela estava entre os países mais ricos aqui da nossa América. Era o país mais rico da América Latina 25 anos atrás. E agora, presta atenção, o petróleo cai com bloqueio de navio russo pelos Estados Unidos e aumento da tensão. Nesta quarta-feira, dia 7, portanto ontem, um petroleiro russo que transportava óleo da Venezuela no Atlântico foi interceptado pelos Estados Unidos da América. O preço internacional do petróleo segue sentindo os efeitos da escalada nas tensões geopolíticas e econômicas a partir dos ataques militares dos Estados Unidos contra a Venezuela, no último fim de semana, que levaram à deposição do governo do ditador, do ditador Nicolás Maduro. Na quarta-feira, dia 7, um petroleiro da Rússia que transportava óleo da Venezuela no Oceano Atlântico foi interceptado pelos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Comando Europeu dos Estados Unidos e pela rede estatal russa RT, que divulgou um vídeo em que um helicóptero norte-americano voa ao redor da embarcação de bandeira russa em águas internacionais. Por volta das 11 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília, o barril de petróleo do tipo de referência, né, para o mercado norte-americano tombava 1,5% e era negociado a 56 dólares e 50 centavos. No mesmo horário, o petróleo do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, recuava a 0,58 centavos, cotado a 60 dólares,35. A escalada na tensão. Segundo comandos dos Estados Unidos, a embarcação interceptada na quarta-feira, a MT Sofia, operava em águas internacionais e realizava atividades ilícitas no Mar do Caribe. A Guarda Costeira dos Estados Unidos faz a escolta da MT Sofia até os Estados Unidos para o destino final. Em uma operação realizada antes do amanhecer desta manhã, o Departamento de Guerra, em coordenação com o Departamento de Segurança Interna, apreendeu sem incidentes um navio tanque ilegal que pertence à frota clandestina sem autorização, é o que disse o comunicado. Por meio da Operação Salter Spare, o Departamento de Guerra mantém-se firme a sua missão de combater as atividades ilícitas no hemisfério ocidental. Defenderemos nossa pátria e restauraremos a segurança e a força em todas as Américas. Tá, então, meus queridos, é como eu estava falando, né? A pressão é grande, hein? Ninguém vai meter a mão nesse petróleo da Venezuela, não. Abra o olho, ninguém vai meter a mão nesse petróleo. Ninguém. Beleza? Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, comenta 45. Você tá aqui comigo? Tá vivo? Sobrevivendo aqui ao programa de hoje? Como é que tá o programa de hoje? E o Donald Trump, que foi perguntado, você também poderia realizar operações na Colômbia? O que é que o Trump disse? Não me parece uma má ideia. Olha que eu gostei disso. E é claro, né, o negócio começou a explodir, né? Começou aí uma troca de farpas.
o Petro, que é o presidente, né, da Colômbia, e o Donald Trump, eles conversaram após troca de farpas e ameaças. O presidente colombiano Gustavo Petro conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, dia 7. Em meio às recentes tensões na América Latina e as trocas de farpas entre os dois. O contato, segundo a mídia colombiana, ocorreu por volta das 18 horas, às 20 horas, pelo horário de Brasília. Trump confirmou a ligação e disse que os dois conversaram sobre a situação das drogas e sobre as divergências que tiveram. Segundo ele, foi uma grande honra conversar com o presidente da Colômbia. É o mesmo modus operandi, né, o Trump, né? É a mesma conversa, né? É o mesmo papo, você já reparou? Olha só, foi uma grande honra conversar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que telefonou para explicar a situação das drogas e outras divergências que temos tido. É o que declarou a publicação que ele realizou aí na Truth Social. Segundo o presidente norte-americano, o secretário do Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está combinando os preparativos para uma reunião entre os líderes e o chanceler da Colômbia na Casa Branca, mas não deu detalhes. Logo após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, o ditador venezuelano Nicolás Maduro, no sábado, dia 3, o líder americano não descartou uma possível operação militar dos Estados Unidos na Colômbia, sob a mesma justificativa já utilizada no ataque contra Caracas, combater o narcotráfico. Desde o fim do último ano, o presidente colombiano passou a ser apontado por Trump como traficante de drogas ilegais. Meus queridos, presta atenção. A conversa é que o Gustavo Petro, ele é sócio do Nicolás Maduro. Esta é a conversa. E aí eu estava acompanhando aqui, meus olhinhos, né, ficam para lá e para cá, e eu vi alguém comentando: Fabio, você acha realmente que o Maduro vai abrir a boca para entregar o Lula? Eu não sei quem o Maduro vai entregar, mas eu não duvido de que ele irá fazer um acordo com os Estados Unidos. Uns 3, 4 dias antes, nos Estados Unidos chegar explodindo tudo lá, o Maduro disse: é culpa desse aqui, ó. É culpa da Colômbia. Nós somos vítimas. Você não ouviu errado, não. Olha o que o Trump, o que o Maduro disse. A droga que entra na Venezuela, ela vem da Colômbia. Nós somos vítimas. Ele nem estava preso. E ele já estava falando isso. Mais uma vez eu vou falar aqui para você. Maduro nem estava preso e já estava denunciando esse daqui, ó. Não, a Venezuela é vítima. Oh, a Venezuela é vítima. A droga que entra na Venezuela, a cocaína, ela é da Colômbia. Nós somos vítimas. Aí você fala pra mim, esse cara estava sendo pressionado, os Estados Unidos acusando ele de ser traficante, os Estados Unidos acusando ele de bombardear, né, a América com drogas. E aí o que acontece? Ele vai lá e fala: não, a cocaína é do... A cocaína é da Colômbia. Tá, Fábio, mas o que é isso? Ó, aqui, ó. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra você. Eu não gosto de ficar, porque me disseram. Não, eu gosto aqui de mostrar tudo. É tanto que eu acho que eu sou um dos únicos canais que mostra a notícia pra você na tela. Tá bem? Olha só, é como se você estivesse lendo aqui comigo
olha aqui, na Veja. Tem até aqui, ó, exibir anúncio para poder... eu sei por quê. Esse navegador aqui, ele não roda anúncios, tá? Mas espera aí que eu vou resolver isso agora. Só um pouquinho. Aqui, ó. E como eu disse pra você, eu não gosto de falar as coisas e não mostrar pra você, não provar o que eu tô falando, né? Não que você não acredite em mim, afinal de contas, se você não acreditasse em mim, você não estaria aqui, né? Mas tá aqui, ó. Ó. Maduro culpa Colômbia pelo tráfico de cocaína na região e diz que a Venezuela é vítima. Aí alguém tem dúvida que esse cara vai fazer uma delação premiada? Você tem dúvida que ele vai fazer a delação premiada? Olha o que ele falou antes de ser preso. 2 de janeiro saiu essa matéria. Eu não sei se ele falou um dia antes, se ele falou nesse dia, mas é fato que no dia 2 de janeiro, na sexta-feira, na véspera da prisão dele, a Veja estava documentando aí que o Maduro estava culpando a Colômbia pelo tráfico de cocaína na região. E segundo ele, a Venezuela é vítima. Aí esse cara, ele pega e vai lá e fala, não, é culpa do Petro. Isso não é minha culpa não, isso é culpa lá do Petro. E o Petro é assim com ele. O Petro, todo momento que o Trump, eu não gosto de dizer ameaçar, pra mim é alertava. Eu vou te pegar, o do bigode. Toda vez que o Trump falava, eu vou te pegar, hein, menino do bigode. Toda vez que isso acontecia, o Petro dava uma declaração. Fizeram reunião lá. Lula foi, lembra? Lula deixou o tal da COP30, né? Aqueles eventos preliminares, a COP30 e Colômbia. Pra quê? Reunir parte do Foro de São Paulo, né? E aí, de repente, ele vira a casaca e fala aquilo que eu falei, que eu te mostrei. O tráfico na região é culpa da Colômbia. Não é minha culpa. Aí você tem dúvida que o Nicolás Maduro vai fechar um acordo com os Estados Unidos? Não sei que tipo de acordo, porque lá também, né, tem vários tipos de acordo lá. É algo parecido com aquilo que acontece no Brasil, delação premiada, né? Aí tem alguns como é que eu vou te falar? Tem algumas situações que me levam a crer que ele fará esse acordo. A questão da esposa dele. Os Estados Unidos fez questão de prender a mulher dele e acusar e indiciar a mulher dele. Não foi, tá aqui com o Maduro, vamos junto para os Estados Unidos? Nananina, não. Não. Ela é acusada, formalmente, indiciada nos Estados Unidos e está presa nos Estados Unidos. Já é um braço fraco. Aí depois você tem o Poio Carvajal. Esse cara fechou delação premiada. E ninguém acreditava que ele faria uma delação premiada. E entregou todo o regime. E há quem diga que o Maduro só caiu por conta dessa delação que ele fechou, porque ele está cooperando com os Estados Unidos da América. Para você que está ligado aqui no canal Abordo Notícias, estou feliz, contente e de bem com a vida em receber você. O que será que o Donald Trump vai conversar com o traficante também, né, acusado de tráfico, o Petro? E você prestou atenção? Tive a honra, a mesma conversa, né? A mesma conversa que o Trump usou com o Lula. Tive a honra de receber a ligação, foi um prazer.
conversar com o presidente da Colômbia. O pessoal tá perguntando da Gladys, né? Ô Gadeza, cadê você, minha flor? Vê se aparece. Nossa rainha aí, vê se dá, aponta a cara aí, minha filha. Vê se aparece, minha flor. Estão gritando por você aqui no chat, tá? Estão gritando por você aqui no chat. Cadê você, bonita? E aí, meus queridos, o que acontece? Presta atenção nisso daqui, ó. Trump retira Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais. A medida interrompe financiamento e participação dos Estados Unidos em agências da ONU e organismos multilaterais. Segundo a Casa Branca, a medida se baseia em uma revisão conduzida pela atual administração sobre o envolvimento dos Estados Unidos em entidades internacionais. O governo afirma que essas organizações deixaram de servir aos interesses americanos. Isso daqui vem desde lá da época em que o Elon Musk era o secretário do Departamento de Eficiência, né, o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Isso aqui é aquelas ONGs que pegam dinheiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mantêm tudo. Os Estados Unidos bancam muita gente. Aí tem muita gente que fala bem assim, mas os Estados Unidos acham que o Trump é o xerife do mundo. Mas o que essa turma está fazendo é com o dinheiro dos Estados Unidos. O Trump não é o xerife do mundo. Então devolve o dinheiro dos Estados Unidos. Devolve os recursos que vocês estão usando, na maioria das vezes, para poder fazer militância esquerdalha. Devolve o dinheiro dos Estados Unidos. Cria a sua própria soberania. Cria a sua independência dos americanos. Pula fora do barco. E é o que o próprio Trump está fazendo isso. Está expurgando essa turma. Trump reitera, Estados Unidos, ele retira, né? Os Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais. Tem muita gente que o Pix não vai cair. Vocês se lembram muito bem que até Felipe Neto recebeu dinheiro do contribuinte americano na época do Joe Biden. Felipe Neto, gordinho! Sim, meu chuchuzinho! Felipe Neto, meu amor! Para você ligado comigo na programação do Abordo Notícias, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que tal ajudar o nosso programa? O Pix está na tela, qualquer valor. Nesses dias nós estamos enfrentando, né, um momento assim de desânimo, né? Um momento assim de raiva, né, desta plataforma, tá bem? Obviamente é bem desanimador, mas vocês têm nos ajudado, têm colaborado com o nosso programa, isso é importante, tá bem? Então ajude o nosso canal, tá? Em todos os momentos, em alta e em baixa, né? Nós contamos com a sua ajuda. Quando tá em alta, vocês não me animam a fazer investimentos, né? Quando tá em baixa, a gente precisa do valor para poder sobreviver mesmo, para poder pagar as contas básicas, para comprar o arroz e feijão, essa é a grande verdade. Porque quando você colabora aqui, você me ajuda a cuidar da minha família, você me ajuda, né, a fazer investimentos no programa. E agora nós estamos precisando de você para dar uma força nesse momento que o YouTube está fazendo aí uma verdadeira sacanagem com o nosso canal. Mas nós somos a resistência. Nós vamos resistir, tá? E a gente vai derrubar esse muro de concreto.
Eu falei esses dias numa live, a direita, se Deus quiser, ela vai voltar pro poder em 2027. Ela vai voltar pro poder em 2027. Aí você sabe o que eu quero ver? É os meninos da esquerda reclamando. Ai, o meu canal tá sendo perseguido. Não tô dizendo que a direita vai perseguir, tá bem? Não tô dizendo isso. Mas tem muita gente que tem muitos órgãos, plataformas, eles têm a tendência a estar com quem o governo está. E eu falei nesse canal que eu participei, a partir do ano que vem, eu quero ver a esquerda reclamando. Ai, o algoritmo não entrega o meu conteúdo. Ah, meu canal foi desmonetizado, porque você não vê ninguém da esquerda reclamando. Ai, meu conteúdo está sendo limitado, o YouTube não está entregando. Você não vê, né? Você não vê. Aí você vai ver uma Jovem Pan da vida começar a contratar jornalistas conservadores, novos veículos surgindo. Você se lembra que o Terça Livre era muito forte na época do Bolsonaro, a Jovem Pan, fortíssima. Então o que acontece? Eu ainda quero ver tudo isso. E é logo. Então eu sempre acredito, né, que nós vamos vencer e que logo as coisas estarão melhores, tanto no meu canal quanto em outros canais. Beleza? Para você ligado aqui comigo no nosso canal, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela paciência, colaboração também aqui no nosso A Bordo. Qualquer valor que você manda aqui pro Gordinho, você dá uma força gigantesca. Você não tem noção do como é importante essa sua colaboração. Via Pix, você me ajuda demais, beleza? Para você ter uma ideia, né, nós já estamos aí há um certo tempo no ar e não teve uma colaboração. Não teve nenhum anjo para falar assim, ô Gordinho, hoje eu tô te ajudando, tô mandando o Pix aí. Não teve. Para você ver como é difícil, tá? Quando o YouTube tá fazendo o que ele tá fazendo agora com o nosso canal. Diminui o nosso alcance e, obviamente, né, menos pessoas vendo, menos colaborações, tá? Comenta o nome da sua cidade, vou mandar um beijo especial para você. Comenta o nome da sua cidade. Bora lá, meus amigos, amores, chuchuzinho, chuchuzinhas no meu Brasil, ligados, conectados aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia abençoado para você. Se inscreva, ative as notificações e não perca o nosso programa por nada.